Olá, eu sou o Dr. Luiz Henrique Mestieri e gostaria de conversar com vocês hoje sobre constipação. Constipação, ou então intestino preso, é uma queixa relativamente comum e infelizmente cada vez mais frequente no nosso dia a dia hoje. E isso acomete desde crianças pequenininhas de 3 ou 4 anos até senhoras e senhores já de mais 70, 80 anos. O que é a constipação e por que ela ocorre? Então a gente tem que lembrar, é uma comparação que eu sempre gosto de fazer, que o intestino, para funcionar muito bem, ele depende de 3 grandes fatores. Ele depende de bolo fecal, ou seja, o que tem lá dentro, ele depende de água e ele depende de movimento. Então é como se fosse fazer uma massa de pedreiro. Você precisa do concreto, você precisa da água, você precisa da enxada para mexer. Então se a gente não se alimenta bem, por exemplo, eu tenho uma dieta pobre em fibras, a chance de ser constipado é maior. Ou então tenho uma dieta muito rica em fibras, mas bebo pouco líquido, ou então faço tudo isso, mas não me movimento, não faço uma atividade física para estimular meu intestino a funcionar, a sua chance de ser constipado é maior. A gente caracteriza a constipação, de acordo com os livros, tem alguns livros que falam que até uma vez a cada 2 semanas seria um intervalo normal, mas a gente sabe que isso é extremamente desconfortável. Então passou 3 ou 4 dias para ir ao banheiro, você já pode se considerar um constipado, principalmente se isso se tornou algo mais recente. Isso nunca foi assim e de repente você teve essa alteração. Eu já dei algumas dicas então, de como a gente faz para melhorar isso. Então, primeiro de tudo, ingerir mais fibra, frutas, verduras, legumes, muitas vezes comprar fibra na farmácia, preferencialmente com orientação de um nutricionista ou orientação de um médico, ingerir mais líquido e se movimentar. Mas algumas vezes isso não é suficiente, então você vai ter que passar por um processo de avaliação para entender o porquê que seu intestino trabalha menos, você é mais constipado. E algumas causas que podem levar a isso são simplesmente o intestino preguiçoso, que a gente fala que é aquele intestino que demora mesmo para funcionar, mas isso não tem problema, às vezes fica desconfortável, a gente pode mudar algumas coisinhas, eventualmente usar uma medicação e pode ser sinais e sintomas de alguma doença, tá? Dentre elas a mais temida, o câncer cólon-retal, principalmente então se você já vinha com o intestino funcionando direitinho e de uma hora para outra se tornou constipado. Crianças têm algumas peculiaridades, então às vezes é constipado desde a nascença, pode ter algum problema como um megacólon, alguma doença motora do intestino, que vai requerer um tratamento mais orientado, mais focado por um especialista. Doença diverticular, que a partir dos 40 anos isso se torna mais frequente e é um fator de fazer o intestino trabalhar um pouquinho menos e ficar mais constipado. Mas lembrando que dentre todos esses fatores, todos esses sinais que a gente falou, importante, primeiro, adequar a alimentação e atividade física, e se isso persiste, mudei 2, 3 semanas, não melhorou nada, procurar o seu médico, tá? Lembre que você pode ter alguma doença um pouco mais séria que requer tratamento e requer investigação. Muito obrigado.